Todos, boa noite. Olá, boa noite. É um prazer, um privilégio estar com vocês mais uma vez. Boa noite, ministro. Seja bem-vindo, irmão. Seja bem-vindo. Muito obrigado, companheiro. Obrigado mesmo. Seja uma noite master. Seja uma noite master para nós. Master noite. O ministro Zé Eduardo, você já viu algo parecido com o que nós estamos vivenciando na sua carreira como advogado e como político? Tanta atrapalhada, né? Aonde isso vai terminar? Eu estou assim perplexo. Eu acho que não sou só eu, né? As pessoas todas que estão acompanhando esses dias estão assim sem entender o conjunto de situações absurdas que nós estamos vivendo no Brasil, né? Essa agora do Flávio Bolsonaro, relativamente a pedir dinheiro para o seu Vorcaro e visitá-lo depois que ele já está de tornozeleira, tendo negado tudo isso, é uma vergonha, é um escândalo, é um escárnio, né? E as coisas que eu achei mais pitoresca de todas foi uma que eu acabei de ver, Florestan, que é quando na coletiva o Flávio Bolsonaro está dizendo, né, que tinha visitado o Vorcaro, a cara do Sérgio Moro ao lado dele, né? Então, é algo assim de um surrealismo, como poucas vezes eu imaginei que pudesse ver no Brasil. É inacreditável o que está acontecendo realmente. Muito bem. Tereza? Relativamente aos efeitos políticos, qual é a sua avaliação? A gente viu hoje pesquisas em que ele leva um tombo, né, perde 6 pontos percentuais, e a diferença favorável à candidatura do presidente Lula aumenta também, quase dobra. Isso é hoje, né, o assunto está apenas começando a ser revelado, talvez venham outras coisas, embora hoje ele jurou lá para a bancada, não há mais nada, mas nós sabíamos, né? Não havia nada, depois havia um pedido de dinheiro, mas agora há uma visita e tal. Mas como é o seu olhar sobre os desdobramentos políticos? Olha, eu acho um desastre para a campanha de Flávio Bolsonaro, porque, veja, Tereza, o escândalo aconteceu agora. Se ele já caiu isso na pesquisa, quando o escândalo nem acabou ainda de reverberar, né, ele vai despencar. Quer dizer, a impressão que dá é essa, ele vai despencar. Está tomando ataques de todos os cantos da direita, né, de pessoas que agora querem entrar com seus candidatos alternativos, como Ronaldo Caiado, como Romeu Zema, ou como um outro nome, para tentar derrubar uma candidatura que já foi atingida no coração, né, antes mesmo da largada. Então, sinceramente, eu acho que dificilmente Flávio Bolsonaro terá condições de disputar seriamente a presidência da República. O que eu não sei é se ele tem condições de retirar a candidatura. Claro, isso eu não sei. Porque ele retirar a candidatura significa aniquilar-se a si próprio e também ao clã Bolsonaro. E perder ali a sua condição de senador, porque ele vai perder o cargo. Vai perder o mandato. Então, ele vai ter que lutar pela candidatura, atrapalhando o projeto da extrema-direita, que vai ser obrigado a bater nele. Então, olha, realmente criou-se uma situação absolutamente estranha, esquisita, e que nós devemos assistir de camarote, né? É uma situação absolutamente grotesca essa. E acho que ele vai despencar nas pesquisas. Quer saber? Alguém vai subir? Se alguém subir, o que ele vai fazer? Ele vai retirar a candidatura? Eu acho que ele não pode. Se ele não retirar, como é que ele vai? Vai polarizar com quem está crescendo? O pai dele vai desautorizar quem estiver na frente pela extrema-direita? Ou seja, virou uma confusão de gravíssimas proporções. Não para mim, né? Para eles. Vem boa hora. Mas o Zé Eduardo fosse deputado federal, 2 ou 3 mandatos, pelo menos, é isso? O parlamentar, embora ele possa cometer um homicídio, roubar, mas quando ele mente, a mentira para o parlamento é um fator que abala seriamente o decoro
parlamentar, é isso? Quer dizer, se for verdade isso, qual o procedimento que a mesa do Senado Federal deveria adotar em relação ao Flávio? Porque ele mentia, ele afirmava peremptoriamente que nunca tinha tido contato com o Vorcaro. Bom, aí depois surge uma catarata de encontros, inclusive esse encontro bizarro que ele vai na casa do personagem que estava preso, né, que cumpria medidas cautelares para tratar de roubo, né, e mentindo que nunca tinha tido contato. Como é que fica ele do ponto de vista da sua preservação do seu mandato parlamentar? Veja, falta de decoro parlamentar é evidente. Eu me lembro que no passado, Eduardo Cunha, embora com uma pequena diferença, incorreu na mesma situação. Ele, num depoimento, foi no depoimento lá no Congresso Nacional, foi e disse que não tinha conta no exterior nenhuma. Claro. E isto fez com que fosse pedida sua cassação quando fica descoberto que ele mentiu para o órgão legislativo. No caso específico, não me parece que Flávio Bolsonaro tenha prestado um depoimento, mas não acho que isso qualitativamente altere nada. Claro, Sim. ele, diante de uma pergunta que é feita no primeiro momento, ou antes disso, é dizer, não tenho nenhuma relação, o Master é do Lula, não conheço, nunca estive, etc. Quando é feito por um jornalista a pergunta se o pai dele tinha recebido, o filme do pai dele tinha recebido financiamento do Vorcaro, ele ri e fala que era um militante, o jornalista. Horas depois, sai a matéria. Claro. E ele então volta atrás dizendo que tinha que encobrir isto, dizendo que não era um contrato sigiloso, eu não podia falar, mas não tive mais nenhum contato com ele, não tem nada. E agora ele é obrigado a dar uma coletiva dizendo que esteve com ele. Ou seja, ele mente sucessivamente tentando encobrir uma realidade. Mais ainda, né, esse filme, que filme é esse que exigia tanto dinheiro? Que filme é esse que, inclusive, recebeu emendas parlamentares, né, de dinheiro público para ser subsidiado? Um filme feito nos Estados Unidos, pelo que vi agora há pouco, por uma promotora, por uma entidade, uma produtora que não era registrada legalmente. Então, se é um filme do exterior, dos Estados Unidos, vamos dar dinheiro público para lá. Ou seja, é todo um conjunto de situações que mostra que aquilo não era um filme, mas que era uma caixa de arrecadação para receber dinheiro com algum propósito. E o senhor Flávio tem que esclarecer. É uma situação gravíssima. Gravíssima, que envolve ele, os parlamentares que fizeram aportes por meio de emendas, que envolve todos que sabiam dessa história, envolve o seu Eduardo, envolve o seu Jair também, que obviamente sabia dessa história toda, né? Então, situações dessa natureza, no que diz respeito a Flávio, caracterizam, a meu ver, falta de decoro parlamentar. Tem que ser cassado, sob a pena do parlamento realmente colocar-se numa situação ridícula perante a opinião pública. Agora, Zé, Eduardo, é o seguinte, até agora não apareceu o contrato, né? Um banco financia um filme e não tem um contrato estipulando as parcelas, como é que vai ser feito todo o acompanhamento do trabalho e da obra, né? Ele disse que era sigiloso, que o banco não queria que o nome aparecesse. Quer dizer, como é que alguém patrocina algo, né, e não quer que o nome apareça, né? É estranho. Aí você vê que a produtora do filme não tinha registro na Ancine em 2024, quando ela captou recursos, né? Portanto, tem um problema ali com a Ancine. E tem a questão das emendas que você falou, porque parlamentares bolsonaristas fizeram emenda PIX para o filme. Só que o filme tem sede, né? Quer dizer, a produção do filme parece que a sede seria nos Estados Unidos, né? E aí esse dinheiro vai para lá e volta para cá. Como é que alguém, um parlamentar, pode dar fazer uma emenda para dar dinheiro que vai para os Estados Unidos financiar um filme que é gravado aqui no Brasil? O que pode acontecer com esses deputados que fizeram isso e com todo o grupo que bolou esse plano de pegar recursos públicos do Brasil? Eles falam da Lei Rouanet, hein? E eles falam da Lei Rouanet.
né? Assim, não tem transparência nenhuma, zero, né? O Dino certamente vai ir para cima disso, né? Olha, outro dia eu conversava com um aluno meu e que me dizia o seguinte: ah, professor, isso é CP ao quadrado. Eu falei, o que que é CP ao quadrado? É caso de polícia e código penal simultaneamente. E é verdade, isso é uma loucura, não pode. Isso aí, óbvio, está encobrindo alguma coisa. Fica claro que o Eduardo Bolsonaro teve a sua casa nos Estados Unidos comprada por dinheiro remetido a este fundo, há dinheiro público aportado. Está se falando, e ele pediu 60 milhões que foram dados, depois mais 60 para fazer um filme. Quer dizer, o que é isso? E outras arrecadações que foram feitas, possivelmente. Então, ou Até seja, aproveitando olha, que você é advogado, eu queria saber o seguinte: como esse dinheiro foi fruto de fraude, né, a maior fraude financeira do país, né, roubo de dinheiro mesmo, inclusive dos pensionistas. O banco, né, que está sob a administração de um interventor, ele pode pegar todo o dinheiro da bilheteria, não pode? Pode pedir também todos os recursos que o Vorcaro colocou nesse tal filme. Ou seja, os produtores desse filme podem ficar obrigados a devolver o dinheiro ao banco para repassar para os correntistas. E também o bloqueio do dinheiro da bilheteria. eu concordo integralmente com você que, tanto em âmbito civil, o interventor, como em âmbito penal, a título de cautela, pode haver um bloqueio, efetivamente, dos recursos desta produtora, que tardiamente foi registrada no Brasil e captou irregularmente recursos aqui, bem como a eventual exibição, tem que haver um bloqueio, sim, da bilheteria para ressarcir efetivamente os danos que foram causados. Acho que isso é perfeitamente possível, perfeitamente factível e necessário. É dinheiro desviado, dinheiro que foi utilizado de forma indevida na elaboração de um filme que possivelmente está servindo de maquiagem para um conjunto de desmandos. E aí eu acho que, tanto no âmbito penal como no âmbito civil, tem que ser tomadas as medidas cautelares, sim, de bloqueio de bens, de verbas, de contas, para que isso seja realmente trazido a quem de direito, para que não se perpetue uma situação abusiva, ilegal e delituosa como essa. Beleza? Ô, Zé Eduardo, tem lá essa novela no Congresso da CPI, né, que não sai, eles da oposição fingindo que querem, né, sempre fingiram que querem, a CPI nunca, na verdade, nunca quiseram, porque tinham interesse em blindar o próprio Vorcaro e também os seus a si próprios, né, porque todos têm lá suas conexões com o Master e tal. Então, assim, da CPI está difícil ela sair. E nas investigações da Polícia Federal, você que chefiou a Polícia Federal, me esclarece esse aspecto aqui. A informação é de que a Polícia Federal abriu uma investigação à parte, né, para investigar a história desse filme, fora do inquérito do Master e tal, lá, o inquérito mãe do Vorcaro, digamos assim, né? Mas que está encontrando muitas dificuldades para investigar esse assunto, porque muitas apurações teriam que ser feitas nos Estados Unidos, né? Com tudo que isso representa de dificuldades de não ser na jurisdição brasileira. E também dificuldades de conectar, por exemplo, a doação, né, o investimento, se prefere chamar assim, com aquilo que se chama o ato de ofício, a contrapartida, o favor para caracterizar um ato de corrupção, né? Mas, principalmente, essa dificuldade da Polícia Federal para apurar esse trânsito de dinheiro que vai para os Estados Unidos, um filme que não tem certificado de produto brasileiro na Ancine, mas não está registrado também nos Estados Unidos, nas instituições de lá, né? É um filme no ar, assim. Como é esse imbróglio? Como a Polícia Federal poderia avançar
contornar esse obstáculo da transnacionalidade desse crime? Veja, eu acho que existem vários aspectos que podem ser investigados no Brasil, né? Nós vamos ter ainda pela frente a delação do Vorcar, nós vamos ter que ver o caminho que esse dinheiro seguiu, né? E mais ainda, o Brasil deve pedir uma colaboração internacional com os Estados Unidos para que eventual situação deste fundo seja efetivamente apreciada e trazida ao processo no Brasil. E também o próprio Estados Unidos da América tem que analisar o que aconteceu em seu território, as leis deles também são muito rigorosas, para verificar se não houve desmandos lá, para que sejam punidos também, sob a lei dos Estados Unidos, eventuais desmandos. Eu acho que tem muito caminho para se investigar, é uma investigação que está apenas começando, e a impressão que eu tenho, Tereza, é que muita água vai rolar e vai ter gente que vai morrer afogada nesse rio. Tá? É a sensação que eu tenho, porque é tão escandaloso, tão evidente, que acho que poucos sobreviverão a essa borrasca. É interessante, porque eu fiquei pensando aqui no Moro como sendo daquela orquestra do Titanic, né? Ele estava com a cara tocando a música e o barco afundando, né? E ele dentro do barco, né? A expressão dele é simplesmente maravilhosa. Eu acho que ela é histórica. Né? Aí o homem que combateu a corrupção no Brasil ao lado do Luciano dando uma explicação ridícula, né? do banqueiro que desviou milhões, e olha a cara do ex-juiz aí, é patético. O Brasil realmente é um país da piada pronta. Ele parece que dissociou, né? Assim, os olhos vazios, uma coisa assim. Eu acho que passa um filme da vida dele nesse momento. O que eu estou fazendo aqui, né? Dá essa impressão. A Sara que melhor, onde eu fui amarrar minha égua. Né? Falando em cavalo, Agora, francamente, eu não penso que ele se surpreenda com o que esse clã criminoso é capaz de fazer, né? E o bando com o qual ele está. Na verdade, talvez ele esteja surpreso com o amadorismo, porque o Moro sempre usou o discurso, a retórica da corrupção para um projeto corrupto de poder e um projeto, né, de extremista de poder. Então isso não é novidade. O tema para eles, bom, isso aqui tem muito amadorismo. Né? Eu fiz o que eu fiz, eu estou até hoje aqui incólume. E esses caras aqui fazem isso e se embananam cada vez mais. Então, eu acho que o que espanta Moro, você tem toda a razão. Você tem toda a razão. O que espanta Moro não é a lama, porque essa ele está acostumado. O que espanta é a deficiência cognitiva de certos atores. É a deficiência cognitiva, realmente. Isso. Esses caras são piores do que eu, pô, ele mais. Não, mas veja só, um ser humano, né, que já sabia que Vorcaro estava embrulhado, né? Pede dinheiro para o seu pai em mensagem, chamando o cara de meu irmão, né? Meu irmão, vai. Depois o cara é preso. O cara é solto com tornozela, pois ele vai visitar o cara. Quer dizer, não é que é imprudência, é deficiência cognitiva, realmente, eu acho, viu? Porque não é possível um negócio desse. Ou a certeza da impunidade, né? A certeza da impunidade. Agora, o sujeito que apresenta essas versões, hein, Zé Eduardo, essas versões estapafúrdias, uma mais estapafúrdia que a outra, que eles vão apresentando, porque o problema deles tem uma mentira fundamental, e para conseguir justificar essa mentira fundamental, eles têm que produzir inúmeras outras mentiras e vão se enrolando. Mas quando chega na frente de um escrivão da Polícia Federal e de um delegado da Polícia Federal, a vida para eles vai ficar muito difícil, né? Porque não conseguem passar essas besteiras como se fossem verdades, né? Eles se complicam, digamos, quando instauram um procedimento de investigação e eles apresentam essas versões, bom, eles ficam numa situação bem complicada, não ficam? Fica. Olha, inclusive eu acho, assim, na análise que a distância eu fazia, me parecia que o Flávio era aquela pessoa que tinha mais luzes, né, da família. Mas hoje eu chego à conclusão que o porta-voz deve ser o Jair Renan, tá? Que tem aquela facilidade de expressão, de compreensão da realidade. Né? Ele poderia ser colocado como porta-voz para explicar, seria mais bem sucedido. Porque ninguém entender nada, então pronto. Né? Tá bom.
O curioso do Renan é que ele verbaliza o que o Carluxo escrevia, né? Assim, é uma coisa totalmente maluca. Não, é inacreditável. Por isso que eu acho que o ideal para a família é dizer assim, nós teremos um porta-voz, é Jair Renan. Ele vai dar explicações, ninguém vai entender absolutamente nada, nem ele vai saber o que está falando, então pronto. Né? Sai dessa. Estamos conversados. Ai, gente, muito bom. Inclusive, tem um discurso dele na Câmara de Vereadores que ele fala, ele engasga no cidadãos. Aí ele fica, cidadãos. O nome da família dele. Ele fala o Bolsonaro. Não, é impressionante. Ai, que filhos, hein, gente? Que filhos. Saíram paz, menino. Inclusive, o ministro, o Renan não está no filme, viu? Esqueceram de colocar o menino no filme. Pô, que pena, viu? Eu acho que seria um ator de primeira linha. Uma celebridade. Eu só saberia dizer quem seria o ator que poderia ser o protagonizá-lo, né, fazer o papel de Jair Renan. Não sei se seria alguém à altura, de tamanho e envergadura, que nem o próprio para desempenhar o papel que ele tem. Não sei. Agora, parece que a imagem da facada, a Sara assistiu, eu não vi, mas dizem que o Bolsonaro é muito melhor como ator do que aquele americano. Se aquilo que eu vi na internet é a cena do filme, esse filme será imperdível, porque eu nunca vi tamanha canastrice na minha vida. Se aquilo é a cena do filme, um filme que custou milhões de reais, claro, é imperdível. Qualquer cirquinho de cidadezinha pequenininha tem um desempenho de atores com mais proeminência e mais talento que aqui. É ridículo. Me diga uma coisa, você acha que o governo deveria mesmo, né, porque a AGU está entrando com o pedido de inconstitucionalidade da dosimetria, né? Você acha que isso avança no Supremo? Olha, você vai avançar, eu não sei, eu já não faço mais prognósticos há algum tempo, porque eu não acerto uma. Desde que eu quebrei minha bola de cristal, eu não consegui comprar outra, então eu erro. Mas que é inconstitucional, é discutível. A começar da inconstitucionalidade formal. Tá? O que é inconstitucionalidade formal? É quando no procedimento eu tenho um vício. E no caso teve. Quando a Câmara aprova, vai para o Senado tem que aprovar o mesmo texto. Se o Senado modifica alguma coisa, tem que voltar para a Câmara e a Câmara tem que optar entre o texto aprovado por ela e o texto aprovado pelo Senado. No caso, o Senado modificou uma emenda deste grande jurisconsulto Sérgio Moro, e que foi tido como uma emenda de redação. Emenda de redação coisa nenhuma, que não alterava o conteúdo, então tinha que ter voltado. Como não volta, vício formal de inconstitucionalidade. Fora isso, há outras situações de inconstitucionalidade material, como a gente sabe, que é a colisão da lei com certos princípios constitucionais, como o próprio princípio da impessoalidade, que está direcionado aquilo a certas pessoas. A lei não pode fazer isso. Então, há uma série de questões constitucionais que, a meu ver, levaram até o ministro Alexandre de Moraes a assustar, né, em caráter liminar a aplicação da lei, e acho que realmente deve ser caracterizada uma ação de inconstitucionalidade. A AGU está certa. Agora, como é que o Supremo vai decidir? Eu espero que decida de acordo com a Constituição. E depois teve o fatiamento do veto, né, Zé Eduardo? Após isso, além disso tudo que você falou, tem o fatiamento do veto. A forma como derrubaram o veto. É isso mesmo. Agora, o Zé Eduardo, até 10 dias atrás, havia um certo consenso de que, nas circunstâncias atuais, a Suprema Corte talvez admitisse a constitucionalidade dessa aberração. Hoje, à luz do que estamos vendo, desse verdadeiro strike que faz o escândalo master sobre essas lideranças do Congresso, essa horda toda que tem, inclusive, uma obsessão com a Suprema Corte, esse sentimento ele não pode se alterar? A Suprema Corte pode manter uma posição altiva e digna e considerar isso inconstitucional? Eu espero que faça assim. Claro. Eu, sinceramente, eu já ouvi boatos que ministros participaram da redação. Eu duvido, porque é tão ruim a função legislativa que eu duvido que ministros tenham participado ou dado sugestões a isso. Mas, sinceramente, eu acho que se alguém acha que vai pacificar o país dizendo que uma lei dessa é constitucional e vale, está investindo suas fichas num jogo errado.
Ninguém que diga que esta lei vai pacificar nada. Apenas está dando um mau exemplo para o futuro de que derrubar o Estado de Direito ou dar golpes de Estado tem que ter um paninho que dá uma limpadinha posterior. Acho isso muito ruim e espero, sinceramente, que o Supremo diga o que a Constituição diz. E o que a Constituição diz nesse caso é que esse projeto de lei é inconstitucional. Zé Eduardo, a bola de cristal quebrou, mas o seu palpitômetro está intacto, né? Tem aí hoje uma discussão sobre o presidente reapresentar ou não o nome do Messias, fazendo valer a sua prerrogativa de indicação e tal, mas se houvesse ali uma mudança de ambiente, como você vê essa hipótese? Eu acho que, primeiro, foi uma indignidade a rejeição do Jorge Messias. Ou seja, ele fez primeiro, tem um currículo reparável, segundo, é um jurista, terceiro, um homem sério, quarto, foi muito bem na sabatina. Então, fica evidente que não se pode atribuir a rejeição a nada relativo aos requisitos constitucionais que ele atendeu e demonstrou ter satisfatoriamente. Foi fruto de um conjunto de situações, de uma articulação política em que acho que algumas negociações foram feitas, porque no mesmo momento que você rejeitou a CPI do Master, você aprovou a derrubada do veto da lei que previa lá a redução das penas do golpe de Estado. Então, acho que teve um conjunto de negociações, um conjunto de fatores que levou a um verdadeiro absurdo, a uma situação deplorável, que foi a rejeição do Jorge Messias. Tá? Bem, agora, o que fazer? Não há impeditivo na Constituição que o presidente possa apresentar. É legítimo que ele possa... Ele pode representar alguém que não foi... Pode. A Constituição não proíbe. O que existe é um ato da mesa. Há um ato da mesa, o ato número 1 de 2000, e não me foge agora o ano, artigo 5º, mesmo do artigo, que fala que não pode ser representado na mesma legislatura, ou seja, nem o ato proíbe a representação. Não pode ser na mesma legislatura. Agora, eu acho que o presidente Lula é uma pessoa que conhece muito bem a vida política. Ele não irá correr o risco de reapresentar o nome de Jorge Messias se ele não tiver a segurança absoluta de que ele vai se aprovar. E ser aprovado significa, inclusive, a modificação deste ato da mesa, para que não possa existir um torpedeamento dessa situação do ponto de vista jurídico. Então, sinceramente, acho que é perfeitamente possível e justo que Lula pretenda reapresentar. Mas, para isso, ele tem que ter, a meu ver, a prudência que exige que ele saiba que a chance de aprovar é enorme ou quase total. Ele não pode expor o nome de Jorge Messias, que foi injustiçado, nem o governo, a uma eventual derrota. Mas eu acho perfeitamente possível que isto ocorra. Se ele quiser, nessa legislatura, tem que negociar a revogação desse ato da mesa, que é absolutamente uma coisa simples. Se ele quiser nomear na próxima legislatura, depois da eleição, é também um direito dele. Não há nenhum impedimento constitucional de que possa obstar isso. A Sara tem umas questões aí da comunidade, né, Sara? Tem muita coisa, muito comentário aqui, eu vou ler tudo de uma vez, tá? A Vanitas fala assim: será que vão trocar o Bolsonarinho pela Bolsonaro? Micheque? Eles morrem de medo dela, né, na família. O Paulo Paiva fala assim: como diria Homer Simpson, no caso para o Flávio, né? Hoje é o pior dia da sua vida. O pior dia da sua vida até agora. O Sem Brasil fala assim: o Flávio fez 2,5 bi de Moro e Dallagnol. O Bolsonaro fez os 2,5 bi de Moro e Dallagnol virar uma bagatela. E aí ele fala assim, o áudio do Mário Frias chamando o Forcari de meu irmão. Aí ele fala também aqui, Bolsonaro, corrupção, roubo e lavagem de dinheiro. Tem de enroscar o Bozo nos Estados Unidos por lavagem de dinheiro. Isso é outra coisa que as pessoas falam bastante, né? A Ione fala assim, o sigilo do Flávio já não deveria ter sido quebrado, porque eles estão, numa hora dessa, destruindo provas, é o que ela fala. O Paulo Paiva fala assim, a cláusula de confidencialidade é para laboratório farmacêutico, empresa de tecnologia, patrocinador de filme, quer o seu nome bem grande numa tela de cinema, faz todo sentido, né? Quem é que patrocina no sigilo? O Christian, ele fala assim, é hora de ir para cima com tudo dessa extrema-direita.
O André fala assim: o José, do Portal do José, fez um pedido ao Ministério Público para que os recursos do filme sejam bloqueados aqui no Brasil. O Paulo Paiva fala: se mandaram dinheiro para os Estados Unidos sem declarar, é evasão de divisa, e isso é mais um crime. O Hussein Brasil fala: será que o Vorcar impulsionava o Chupetinho, né, o Nicolas? E aí ele fala assim: eu creio que o Moro queria estar na grana ali, né? Esse é o constrangimento dele. A Reginalíssima fala assim: Zé, o constrangimento do Sérgio Moro foi impagável, ele está na lama. O João Sobrinho fala assim: o STF tem que decretar o bloqueio desses 60 milhões, mesmo nos Estados Unidos, sob a justificativa de crime organizado, grupo terrorista, bloquear esses imóveis aqui, a mansão no Lago e a mansão lá nos Estados Unidos também. A Maria Alaide fala assim: o PGR foi acionado em relação ao bloqueio das bilheterias, é aquela história do Portal do José, né, do José Fernandes. Embora eu não acredito que esse filme ridículo vá passar no Brasil. O Hussein Brasil diz: o Flávio é o tesoureiro, o Dudu é o estrategista de Caca. E o Carlos? O Carlos parece que ficou de fora dessa treta dos irmãos, né? O Geraldo Melo fala assim: boa noite a todos, eu falo do Rio Grande do Norte. Lembro que a produtora se pronunciou que não recebeu o dinheiro do Vorcaro. A Reginalíssima fala assim: eu tô contigo, viu, Florestan? O Jair é muito melhor ator que o Caviezel. O Nicolas Melo Franco fala assim: o Flávio é tão sujo, mas tão sujo que ele foi demais até para o Sérgio Moro. O Sandino, ele tá um tempão aqui. Miola, tu te lembras da Operação Uruguai? Eu acho que eles vão lançar uma Operação Uruguai aqui para abafar, para amenizar essa história. O Gachioc fala assim: se o Sérgio Moro teve a capacidade de identificar a deficiência cognitiva de alguém, é porque esse alguém só pode ser uma ameba. O Sem Brasil diz assim: não devemos pacificar nada, não, viu? Vamos punir os golpistas. E a gente está rindo, mas a gente precisa lembrar de ter uma punição exemplar. A Maria fala assim: em homenagem a esse ilustre entrevistado, meu respeito e admiração. É isso. Muito obrigado. Muito bem. Miola, você quer fazer a última questão para a gente? Eu quero, sim, gostaria. Eduardo, assim, tua experiência também como ministro da Justiça e tendo sobre a guarda do Ministério da Justiça, a Polícia Federal. Nós tivemos, alguns dias atrás, uma operação da Polícia Federal que foi determinada pelo ministro André Mendonça, que era para verificar as atitudes do senador de aluguel do Vorcaro, o Ciro Nogueira. Nesses dias, nós estamos vendo informações prestadas pela imprensa a partir de vazamentos. Então, esses vazamentos, presumivelmente, eles vêm de uma única fonte, que é do inquérito, ou da Procuradoria da República. Eu te questiono, essa prática de vazamentos, embora a sociedade, a mídia de maneira geral, aplaude, gosta e se extasia com isso, mas do ponto de vista processual e republicano, eles sempre são problemáticos. Mas eu queria também ver uma outra dimensão disto, se é parte também de um jogo de poder e de disputa interna da Polícia Federal para posicionar o rumo das investigações no sentido que tem que ir ou que estava ameaçado de não ir. Como é que tu avalias essa situação? Não me agradam os vazamentos, não me agradam no passado, quando atingiam pessoas que eu tinha em alta conta e que tiveram a sua imagem absolutamente prejudicada, como também não me agrada quando são pessoas com que eu não concordo ideologicamente. Eu sei que do ponto de vista da disputa política, o vazamento pode até nos agradar, pode até nos incentivar, mas do ponto de vista do Estado de Direito, eu acho isso péssimo. Eu acho isso péssimo. Eu não vou acusar o órgão A, o órgão B, o órgão C, porque eu seria leviano. Eu não sei se foi um policial, se foi um membro do Ministério Público, se foi um advogado que teve acesso. Às vezes, a gente atribui culpas e causas sem ter prova. Não me parece correto que seja assim. Seja como for, a verdade é que não é de hoje que vazamentos são utilizados como elemento de disputa política, né? Eu tinha até um juiz que legalizava vazamentos, que era o Sérgio Moro, que simplesmente legalizava vazamentos para introduzir um elemento de disputa política ao longo de um processo. Acho isso péssimo, sinceramente acho isso péssimo, e não me agrada, mesmo quando ele é voltado contra adversários político-ideológicos. Eu acho que a investigação tem que ser feita com respeito, com critério,
Depois, quando tem um processo, tem que dar o direito ao contraditório, a ampla defesa. A sociedade tem que saber das coisas, sim, é necessário que saiba, mas no momento em que as apurações avançam e as coisas chegam a um denominador e a um resultado. Ministro, Zé Eduardo, o fato do Vorcari ter sido encaminhado para uma cela comum da Polícia Federal é sinal de que a delação dele subiu no telhado? Olha, é difícil dizer isso, viu, Floresta? Mas eu acho que alguma coisa não está indo bem na negociação, tá? É possível que ele queira abrir uma parte da verdade e as apurações mostram que há muito mais a ser declarado e explicado. Neste caso, essa delação pode não ser homologada e arcar com o ônus dessa situação de não ter nenhum benefício. Portanto, eu acho que a estratégia correta de Vorcari e da sua defesa nesse momento quer fazer delação premiada, abra tudo, doa a quem doer. Ele não vai ficar bem em nenhuma alternativa, né? Mas, pelo menos, se ele quer o benefício penal, que o faça de forma digna. Tentar esconder coisas que serão descobertas é um grande risco que ele corre e é um risco, evidentemente, de ele ser condenado sem que aquilo que ele abriu tenha qualquer eficácia. Muito bem. Tem mais alguma questão? Tereza? Viola? Então, Zé Eduardo. Obrigado, Florestan. Obrigado, Tereza. Obrigado a todos vocês. É um privilégio estar participando desse programa. Então, um beijo a todos e preparemos-nos que dias mais engraçados talvez venham a partir de agora. Acho que deve ser uma comédia, né? Não é drama, não. É uma comédia que está sendo produzida. Comédia, né? É um pastelão trágico, né? É uma associação tragicômica. Então, um abraço a todos vocês. Abraço, boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.